Você sente, ainda que não saiba explicar, que existe algo mais, algo que te move, que te empurra, que te chama, algo que sussurra por trás das escolhas que você diz serem racionais. Você sente, mas o mundo te ensinou a ignorar. Neste exato momento, enquanto você escuta essa voz, enquanto me ouve, há forças invisíveis agindo dentro de você. Elas moldam os seus desejos, suas resistências, suas paixões e até aquilo que você acredita ser o seu eu verdadeiro. Mas e se eu te dissesse que esse você, o que assina seu nome, o que se reconhece na foto do documento, o que fala "eu sou assim", talvez não passe de um papel escolhido por algo maior que você mesmo? E se tudo o que você vive, sente e repete for, na verdade, um eco de algo que existe desde antes do tempo? Essa é a promessa ou a revelação dos arquétipos. Você está prestes a entrar em uma jornada de descoberta que pode desmoronar tudo o que você pensa que é. E é por isso que esse vídeo não é só um vídeo. É um limiar, um rito de passagem. Porque uma vez que você enxerga, você não pode mais voltar a dormir. Arquétipos não são moda, não são estereótipos de revista, não são categorias de horóscopo ou ferramentas de marketing, embora sejam usados em todos esses contextos com ou sem consciência. Arquétipos são estruturas invisíveis, vivas, eternas. São ideias primordiais que existem antes da matéria. São moldes do espírito, padrões do ser. Como disse Platão, tudo o que vemos é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias. E os arquétipos são essas ideias que formam o que chamamos de realidade. Tudo começa com uma forma invisível, e é ela que decide o que será manifesto. Você acredita que foi você quem escolheu sua profissão? Você realmente acha que foi você quem decidiu seus gostos, seus impulsos, seus medos mais antigos? E se a verdade for mais complexa e mais profunda do que isso? Imagine que antes da sua existência nesta vida, sua alma escolheu um roteiro, um papel, um molde, uma vibração. Esse molde é um arquétipo. É por ele que você sonha o que sonha, que se emociona com certos símbolos, que sente que certas coisas fazem sentido, mesmo que não saiba explicar. Não é coincidência que você sempre foi atraído por determinadas histórias, personagens, ou que certos animais e formas sempre pareceram te chamar. Isso não é gosto, é memória, memória de alma. George Gurdjieff, mestre, filósofo e provocador do século XX, dizia que a maioria dos homens vive como máquinas, repetindo padrões, comportamentos, reações, sem nunca saber por quê. Para ele, o verdadeiro despertar só começa quando o homem olha para si e percebe: eu não sou livre, eu sou um amontoado de hábitos e automatismos. E só então, com essa dor, começa o caminho de volta. O retorno à essência, a luta contra o sono. E aqui está o ponto. Os arquétipos são como raízes desse sono e também as chaves do despertar. Tudo o que existe no mundo visível nasceu de uma ideia invisível. Assim como toda casa começa num projeto, todo ser humano começa num molde arquetípico. E esses moldes não estão lá fora. Eles estão em você, operando silenciosamente, regendo sua vida como uma música que você dança sem perceber que há uma melodia. São invisíveis, mas não abstratos. São reais, mas não materiais. A palavra arquétipo vem de arché, o que está no princípio, e tipos, o molde. São os moldes primordiais, as primeiras formas que deram origem a todas as outras. E se você acha que isso é apenas filosofia, olhe ao redor. As histórias que nos movem, os filmes que nos tocam, os personagens que nos perseguem, todos carregam em si forças arquetípicas. O herói, o sábio, o inocente, o destruidor, o curador, o amante, o rei, o rebelde. Eles estão nos contos, na publicidade, nas religiões, nos sonhos. E mais importante, estão em você.
em conflito, em dança, em potência. Você não é um ser estático, você é um teatro em movimento, e os arquétipos são os atores. Você já se perguntou por que uma estátua grega te emociona? Por que um quadro antigo te paralisa? Por que certos sonhos parecem carregar uma verdade mais profunda do que a vigília? É porque os arquétipos falam uma linguagem anterior à palavra, a linguagem do símbolo. O símbolo não é apenas uma imagem, é uma ponte, uma vibração, um espelho da alma. Quando você vê uma águia, um tigre, uma serpente, algo em você se move, mesmo que você não saiba o que é. Mesmo que você diga que não acredita nisso, não importa. O símbolo não precisa da sua crença. Ele atua no silêncio da sua biografia. Você pode ignorar um arquétipo, mas não pode escapar da sua influência. E quando você tenta viver algo que não é compatível com o arquétipo que te rege, a vida trava. O corpo adoece, o coração entra em conflito, a alma grita. É por isso que há tanta frustração escondida em pessoas aparentemente bem-sucedidas. É por isso que há tanto talento enterrado sob profissões seguras. É por isso que muitos vivem vidas inteiras como atores perdidos em uma peça que nunca entenderam. Você pode estar vivendo um papel que não é seu. E é exatamente por isso que você está aqui. Porque agora começa uma nova possibilidade. A de reconhecer os fios invisíveis que moldam o seu ser. Não para negá-los, mas para viver com consciência. Para escolher com clareza, para dançar com o arquétipo e não contra ele. Gurdjieff dizia que o homem não pode fazer nada enquanto dorme. E talvez você tenha dormido por tempo demais. Mas agora, algo começou a despertar. E então eu te pergunto, se você não é apenas o que pensa ser, quem é você de verdade? No próximo passo dessa jornada, nós vamos mergulhar nesse mistério para compreender com lucidez e reverência as forças arquetípicas que te habitam. Mas até lá, fique com essa inquietação queimando no peito. E se o que você chama de destino for só a forma que o arquétipo encontrou para te lembrar de quem você é? Você se lembra do que sentia quando era criança e olhava para o céu? Havia uma pergunta que não parava de ecoar dentro de você. Um porquê que ninguém sabia responder direito. Por que eu estou aqui? Por que eu sou assim? Por que eu sinto tudo com tanta intensidade? Você cresceu, mas essa pergunta nunca desapareceu de verdade. Ela só foi ficando mais silenciosa, soterrada pelos boletos, pelas responsabilidades, pelas dores que não podiam ser explicadas. E agora, talvez aos 38, 52, 64 anos, você sente que aquela pergunta voltou, mas ela voltou mais madura, mais urgente, mais profunda e com uma nova roupagem. Quem sou eu de verdade? Você fez tudo o que te disseram. Escolheu uma profissão, construiu uma família ou tentou construir. Fez o que era certo, engoliu o choro, aguentou firme. Mas agora há noites em que o silêncio grita e você sente que há algo em você que nunca foi vivido. Uma parte esquecida, rejeitada, soterrada sob as exigências do mundo. Como uma música interrompida na metade, como um sonho que ficou para depois e depois e depois, até virar dor. Mas essa dor é sagrada, porque ela é o chamado da sua alma tentando emergir. Ela é a prova de que ainda há vida pulsando dentro de você. Hoje vamos descer um pouco mais fundo, não para te oferecer respostas prontas, mas para te conduzir àquele lugar dentro de si que você parou de visitar. Lá onde vivem as imagens esquecidas, os traumas não digeridos, os talentos que nunca tiveram palco e os sonhos que ainda não morreram, apesar de tudo. Esse lugar tem um nome: inconsciente. E é lá que os arquétipos moram. Carl Gustav Jung, discípulo de Freud e rebelde do pensamento cartesiano, chamava de inconsciente pessoal tudo aquilo que você viveu, mas não conseguiu processar. São os medos que você não teve tempo de entender,
As emoções que engoliu a seco, as lembranças que te marcaram, mas que você teve que trancar para continuar sorrindo. Mas abaixo disso, dizia Jung, existe algo ainda mais vasto, o inconsciente coletivo, um oceano, uma biblioteca viva que contém toda a experiência da humanidade. E é ali que estão os arquétipos. Eles vivem em você, mas não nasceram com você. São mais antigos do que a sua história, do que a história da sua família, do que a história do seu país. E mesmo assim, moldam a sua vida com precisão assustadora. Pense numa mulher de 57 anos chamada Ana. Ela trabalhou por 32 anos como professora de português. Criou 2 filhos praticamente sozinha. Foi forte quando ninguém mais podia ser. Mas agora, com os filhos adultos e a aposentadoria se aproximando, Ana sente um vazio que não consegue nomear. Ela chora de manhã sem motivo. Olha para o espelho e diz: "Eu fui útil, mas eu vivi?" Ana sonha repetidamente com uma mulher vestida de branco que a observa de longe, como quem espera algo. Ela nunca entendeu esse sonho. Mas essa mulher é o chamado de um arquétipo. É o arquétipo da curadora, aquela que nasceu para ouvir, para acolher, para transformar dor em sabedoria. Ana viveu parte desse arquétipo sendo professora, sim, mas uma parte dela, talvez a mais essencial, nunca teve permissão para existir plenamente. E agora, o inconsciente está batendo na porta. A alma está pedindo espaço. E a mulher vestida de branco, nos sonhos, não é só uma figura bonita, é um espelho. Quantas Anas vivem nesse exato momento caladas? Quantos homens, como o Eduardo, de 62 anos, que foi gerente de vendas por toda a vida, mas sonhava em ser escultor? Quantas almas reprimidas continuam fingindo ser quem não são? Porque o mundo ensinou que seguir o coração era coisa de gente fraca. Mas não é fraqueza, é coragem. Coragem é você encarar a sua sombra, essa parte de si que você negou, escondeu ou foi ensinado a reprimir. Coragem é você olhar para o que dói e perguntar: o que essa dor quer me mostrar? Porque os arquétipos não aparecem só nos sonhos bonitos. Eles também gritam nas crises, nas doenças, nos rompimentos. O divórcio que te dilacerou pode ter sido a ruptura necessária para te lembrar do arquétipo do amante, aquele que anseia por conexão verdadeira. A depressão que te arrastou para dentro de si talvez tenha sido a iniciação para o arquétipo do eremita, aquele que precisa do silêncio para reencontrar a luz. O medo de falar em público, que te bloqueou por décadas, pode estar guardando um sábio em silêncio, esperando ser libertado. O inconsciente não é um inimigo, é um mapa cheio de buracos, sim, mas também cheio de tesouros. E cada vez que você sonha com uma ponte, um animal, uma escada, uma figura misteriosa, isso não é apenas fruto da sua imaginação, é linguagem simbólica. É o seu inconsciente tentando te dizer: ei, você ainda está aí dentro e eu quero te mostrar quem você é. George Gurdjieff afirmava que o homem é dividido em muitos eus e nenhum deles é permanente. Você se reconhece nisso? Na sensação de ser uma pessoa diferente em cada contexto? No cansaço de não saber qual é o você real? Pois é. A verdade é que todos esses eus que brigam dentro de você são partes de algo maior, o seu arquétipo dominante e os secundários que dançam ao redor dele. Mas se você não tomar consciência disso, viverá fragmentado, tomado por vozes internas que te confundem, perdido entre máscaras. Mas se você aprender a observar, se você aprender a escutar, se você tiver a humildade de perguntar: quem está me habitando agora? Então, algo mágico começa a acontecer. Você para de repetir padrões. Você para de se sabotar. Você para de viver a vida que esperam de você e começa finalmente a viver a vida que te pertence. Não é um processo fácil. É doloroso como nascer, mas é um nascimento,
o nascimento do verdadeiro eu, aquele que não cabe nos papéis sociais, aquele que não se limita à sua profissão ou ao seu histórico familiar, aquele que sempre esteve ali, esperando o momento certo para emergir. Talvez esse momento seja agora. Talvez seja por isso que você está aqui. Talvez essa dor que você sente não seja sinal de fraqueza, mas o prenúncio de um encontro. E quando esse encontro acontece, quando você se vê no espelho e diz: eu não sou o que me fizeram ser, eu sou o que a minha alma escolheu viver, então começa a libertação. Você não precisa mudar tudo da noite para o dia, mas precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é reconhecer: existe algo maior me habitando. Existe um arquétipo que pulsa em mim. E eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Porque talvez, só talvez, essa parte de você que você abandonou seja justamente a parte que pode te curar. Você já teve a sensação de que algo ou alguém estava tentando se comunicar com você, mas sem palavras? Como se um símbolo, um objeto, uma imagem no meio da rua, um som repetido em um sonho, carregasse uma mensagem que você não conseguia decifrar, mas que tocava alguma coisa dentro de você? Isso não é coincidência, é linguagem. É o idioma do invisível, tentando atravessar o véu da racionalidade. Os arquétipos não falam com palavras, eles falam com símbolos. E quando você começa a perceber os símbolos ao seu redor, sua vida muda de cor, de textura, de profundidade. Você começa a entender que o mundo não é apenas cenário, é espelho. E cada símbolo que se repete é um reflexo de algo que você precisa lembrar, algo que quer emergir. Mas o que é, afinal, um símbolo? Não é apenas uma imagem, não é um ícone estático. É um campo de energia carregado de sentidos que ultrapassam a lógica e que atravessam diretamente o seu sistema emocional, o seu inconsciente e, por vezes, até o seu corpo. Por que você se emociona ao ver a imagem de uma criança ferida? Por que um leão desperta força, uma borboleta desperta leveza e uma cruz desperta reverência? Mesmo que você não seja religioso, você já parou para pensar nisso? O símbolo tem poder porque ele ativa o arquétipo que o criou. É como uma chave. E uma chave, nas mãos certas, pode abrir mundos inteiros. Agora pense por um instante. Quantas chaves têm sido jogadas ao seu redor todos os dias e você sequer percebeu? George Gurdjieff dizia que o homem comum não percebe a influência dos símbolos porque está adormecido. Para ele, o mundo moderno nos anestesiou, nos deu distrações, fórmulas prontas, uma avalanche de estímulos para que esquecêssemos como sentir profundamente. E por isso, perdemos a capacidade de perceber os sinais do invisível. Mas eles continuam lá, persistentes, silenciosos, inesperadamente precisos. Um sonho recorrente com uma escada. Uma ave que aparece toda vez que você pensa em desistir. A repetição de um número, uma música, uma imagem. Isso é aleatório? Ou será que há uma inteligência simbólica operando muito além da sua mente consciente? Você já teve a impressão de que o universo estava tentando te avisar de algo? Compartilha aqui nos comentários. Qual foi o símbolo mais marcante que já apareceu na sua vida? Você entendeu o que ele queria dizer? Porque é isso que os arquétipos fazem. Eles usam os símbolos para tocar em você. E o símbolo, por sua vez, acende o fogo interior que você havia esquecido que existia. Mas aqui entra algo ainda mais inquietante. Algo que pode mexer profundamente com o que você acredita sobre liberdade e controle. Se símbolos ativam arquétipos, e se arquétipos influenciam nossos pensamentos, emoções e comportamentos, quem está tomando as decisões da sua vida? Você mesmo? Ou a força simbólica que te habita? E se isso te parece perturbador, espere até entender como essa força é usada contra você, todos os dias. O marketing, a propaganda, os slogans políticos, os líderes religiosos.
Todos eles utilizam símbolos cuidadosamente escolhidos. Não porque são bonitos, mas porque sabem que símbolos acessam diretamente a parte de você que não está protegida pelo raciocínio. Um símbolo não pede licença para entrar, ele atravessa. Um produto de limpeza que usa a cor branca, o formato circular e o perfume de lavanda não está apenas vendendo limpeza. Está ativando o arquétipo da mãe cuidadora. Está vendendo segurança, pureza, conforto, mesmo que você não tenha consciência disso. E quando você compra, você acha que está decidindo, mas está apenas respondendo a uma ativação simbólica. Isso te assusta? Não precisa. Assusta apenas quem não sabe. Mas para quem desperta, o símbolo deixa de ser armadilha e vira ferramenta. Gurdjieff dizia que o homem que se conhece pode transformar qualquer veneno em remédio. E aqui está a virada. Se você aprender a perceber os símbolos, você pode aprender a escolher conscientemente o que fazer com eles. Você não será mais manipulado. Você será iniciado. Você será aquele que olha para uma imagem e entende. Esse arquétipo está querendo me dizer algo. Eu posso escutar ou posso negar, mas negar não é anular. Negar é apenas adiar o processo de transformação. E esse processo começa no detalhe, na atenção que você dá aos pequenos sinais. Repare na sua casa. Quais são os símbolos que estão nos quadros, nos objetos, nas cores? Esses símbolos estão te alimentando ou drenando? Estão ativando a força que te eleva ou te distraem da sua essência? E no seu corpo, você já percebeu que certas dores aparecem quando você se distancia de si mesmo e que certas partes do corpo falam mais do que palavras? O arquétipo não mora apenas nos mitos e nos livros antigos. Ele mora no seu cotidiano, no símbolo do carro que você dirige, no logotipo do banco onde você deposita sua esperança, na música que você ouve quando está sozinho no escuro. E cada um deles está contando uma história. Mas será que é a sua? Aqui no canal, nós acreditamos que o autoconhecimento é a única forma de reconquistar a soberania sobre a própria alma. E por isso, queremos te convidar a fazer um exercício. Durante os próximos dias, preste atenção nos símbolos que mais aparecem para você. Nos sonhos, nas ruas, nas imagens que te perseguem. Registre, escreva, pergunte-se: o que isso quer me dizer? E se você se sentir à vontade, compartilha-la aqui, nos comentários, na comunidade. Porque esse canal não é feito apenas de vídeos, é feito de ecos. E talvez o seu símbolo seja a chave que alguém ao seu lado está precisando. Você não está sozinho nessa jornada, mas só você pode fazer o mergulho, só você pode atravessar o espelho e encarar o arquétipo que te habita, com coragem, com reverência, com amor. Porque no final, não se trata apenas de entender os símbolos, se trata de lembrar quem você é, antes que o mundo te ensinasse a esquecer. Você já sentiu que, mesmo fazendo tudo certo, algo dentro de você permanecia incompleto? Como se houvesse uma peça ausente, um chamado ignorado, uma vida paralela que você não viveu, mas que continua viva, pulsando em alguma parte esquecida do seu ser. Às vezes, isso se revela como uma inquietação sem nome, uma angústia que aparece no silêncio quando todos dormem. Uma vontade de começar de novo, mesmo que tudo esteja bem. Mas o que é esse incômodo que não cessa? E por que ele aparece justamente quando a estabilidade parece finalmente ter chegado? É que nem sempre o que o mundo chama de sucesso é, de fato, realização. Você pode conquistar tudo o que te ensinaram a desejar e ainda assim sentir que está fora do seu próprio caminho. Isso não é fracasso. É sinal de que sua alma está tentando voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E é aí que entram os arquétipos. Um dado que poucas pessoas conhecem. Segundo estudos da psicologia profunda, mais de 85% dos nossos comportamentos diários são inconscientes.
Você acredita que está escolhendo, mas está apenas respondendo a comandos simbólicos, memórias ancestrais e moldes invisíveis que te conduzem por dentro. É por isso que há padrões que se repetem na sua vida. Relacionamentos com finais parecidos, ciclos de autossabotagem, sons, lugares, rostos que despertam emoções intensas sem explicação. Você não está louco, você está sendo regido. O filósofo George Gurdjieff dizia que o homem vive hipnotizado, acreditando ser livre, quando na verdade está profundamente adormecido. Essa hipnose, dizia ele, começa quando o ego toma o lugar da alma, quando esquecemos quem somos e passamos a interpretar papéis impostos. Mas há momentos em que o véu rasga e tudo o que parecia certo desaba. Uma mulher de 60 anos me contou que, após uma vida dedicada à maternidade e ao casamento, viu o filho sair de casa e o marido pedir o divórcio. No mesmo mês, ela sentou sozinha na cozinha e, pela primeira vez em décadas, não sabia quem era. Eu fui mãe, eu fui esposa, mas eu sou o que agora? Ela disse com os olhos cheios de água. Esse momento, brutal, solitário e transformador, é o que os mitos chamam de travessia do deserto. É quando todos os papéis que sustentavam sua identidade desaparecem e você fica cara a cara com a verdade crua, a de que passou uma vida inteira representando, mas nunca encarnou a sua essência. Ela sonhou naquela noite com uma mulher idosa, de olhos profundos, que caminhava descalça por um campo seco. Acordou chorando e sabia, sem saber explicar, que algo dentro dela havia acordado. Esse é o arquétipo da anciã, da sábia, que surge quando o ego já não consegue mais manter a farsa. Quando a alma assume o comando, quando a vida pede verdade. Quantos de nós estão vivendo histórias que não são suas? Quantos seguiram caminhos por medo de decepcionar os pais, os filhos, a sociedade? Quantos talentos foram trancados em caixas, sob o rótulo de "isso não dá futuro"? Você se lembra do que queria ser antes de te dizerem o que você devia ser? Esse esquecimento não é inocente. É o preço que pagamos por pertencimento. Mas chega um momento, e ele chega para todos, em que o pertencimento cobra demais. E você precisa escolher continuar sendo amado por quem você não é ou viver a verdade de quem você é. O arquétipo do herói começa justamente aí, na ruptura. Na dor de deixar para trás a zona conhecida, na coragem de enfrentar o dragão do medo. Você já sentiu que está sendo chamado a mudar, mas não sabe por onde começar? Você já tentou explicar esse sentimento para alguém e a pessoa disse que era coisa da sua cabeça? Então comente aqui, qual é o chamado que você tem ignorado? Qual é a parte de você que ainda não teve permissão para viver? Porque essa parte não vai desaparecer. Ela vai continuar batendo à porta do seu peito até você abrir. E se você resistir demais, ela pode adoecer. Sim, adoecer. Porque há doenças que são recados da alma, sintomas físicos de uma existência sufocada. Você sabia que na Grécia Antiga, a cura não era apenas física? Os templos de Esculápio, o deus da medicina, recebiam pessoas para dormir em câmaras sagradas, onde esperavam sonhar com a origem da sua doença. E a cura começava com a interpretação simbólica do sonho. Não é curioso que, milhares de anos depois, ainda estejamos tentando curar com remédios o que nasceu da alma? Um estudo recente da American Psychological Association revelou que a insatisfação profissional é um dos maiores fatores de depressão entre adultos acima de 45 anos. Mas não é apenas o trabalho em si, é o sentido, ou melhor, a falta dele. Você pode trabalhar duro, você pode cumprir metas, agradar chefes, alcançar promoções. Mas se aquilo que você faz não está alinhado com o arquétipo que rege sua alma, sua vida será um esforço constante para caber onde você não nasceu para estar. E você sabe disso. Lá dentro, você sabe. Só está com medo de admitir. Gurdjieff dizia que
Só o sofrimento consciente pode trazer um verdadeiro despertar. Não o sofrimento que paralisa, mas o que purifica, o que rasga o véu da mentira interior. Você pode tentar manter tudo como está, mas se você chegou até aqui, se está ouvindo essas palavras, se algo em você vibra, é porque a mudança já começou, mesmo que você ainda não tenha dado o primeiro passo. Então, olhe para a sua história. Revise os momentos em que a vida tentou te redirecionar, os fracassos, as crises, as perdas, e pergunte-se, será que aquilo não era o arquétipo pedindo passagem? Você não precisa jogar tudo fora, mas precisa começar a escutar, porque viver fora do seu arquétipo é como usar um sapato que não serve. Você até anda, mas sangra. Se você está exausto, talvez não seja apenas cansaço físico, talvez seja a alma pesada de tanta negação, de tanta tentativa de caber em moldes que nunca foram seus. E então, eu te deixo com essa pergunta. Se hoje você pudesse recomeçar, não por obrigação, mas por amor a si mesmo, o que faria diferente? Responda, nem que seja em silêncio, nem que seja no fundo do peito, porque é nesse espaço silencioso que os arquétipos te encontram. E quando eles encontram um coração desperto, a jornada começa de verdade. Você chegou até aqui com o coração atravessado por perguntas, e talvez tenha se dado conta de algo que há muito tentava não enxergar. A vida que você construiu, por mais bela, sólida ou admirada que seja, pode não ser a vida que sua alma veio viver. É um pensamento difícil de aceitar, mas é também libertador, porque há algo profundamente transformador em olhar para trás com honestidade e dizer, eu não me reconheço em tudo isso, mas ainda há tempo. E sim, ainda há tempo, porque o tempo da alma não é medido em relógios, é medido em despertares. Você pode ter passado 40, 50, 60 anos seguindo papéis que não te pertenciam. Pode ter feito tudo o que esperavam de você. Pode ter calado seus instintos mais íntimos, sufocado sonhos, esquecido talentos. Mas hoje, aqui e agora, uma nova escolha é possível. Não porque alguém está te dizendo isso, mas porque você está sentindo, porque algo em você começou a se mexer. E uma vez que esse movimento começa, não há mais como voltar. A dor da consciência é insuportável, dizia Gurdjieff, mas é essa dor que te acorda, é esse desconforto que rasga o véu da ilusão, é ele que te obriga a parar de repetir e começar a existir. Você pode continuar vivendo no automático, muitos fazem isso, mas há um custo. O custo de nunca saber quem você poderia ter sido, de nunca ouvir a voz real que sussurra por trás das máscaras, de passar pela vida como espectador de uma peça onde você foi coadjuvante da própria existência. E o que acontece quando você não escuta o chamado do arquétipo? Ele se manifesta, mesmo assim, mas pela sombra, pelo avesso. O sábio reprimido se torna um crítico cruel, o curador ignorado adoece, o criador silenciado explode em raiva ou em tédio. O amante sufocado transforma desejo em culpa. O guerreiro amputado se perde em conflitos internos. E o rei, quando esquecido, se transforma num súdito da própria vida. Essas distorções não são punição, são gritos, sinais de que há algo maior tentando emergir, mesmo contra a sua resistência. Mas você pode escolher outro caminho. Pode parar de lutar contra quem você é. Pode parar de temer a força que te habita e começar a viver alinhado com aquilo que é maior do que a sua história, maior do que o seu ego, maior do que qualquer medo. Esse caminho exige coragem, porque ele pede que você desapegue da imagem, da opinião dos outros, das estruturas que você construiu para se proteger e que agora, talvez, estejam te aprisionando. Mas ele também te oferece algo que nenhuma outra estrada pode dar: sentido, presença, verdade. A partir do momento em que você aceita viver o seu arquétipo, não como um personagem, mas como uma frequência, uma missão, uma centelha, tudo começa a ganhar um novo ritmo. O tempo desacelera, as escolhas ganham profundidade,
E mesmo os desafios passam a ser vividos com mais inteireza, porque você entende: eu estou onde deveria estar. É como se a alma finalmente respirasse, como se algo antigo, que estava à espera há décadas, dissesse: agora sim, agora você começou a viver. Você não precisa largar tudo, mudar de cidade ou reinventar-se do zero, mas precisa abrir espaço, precisa escutar, precisa permitir que a essência, enfim, ocupe o lugar que o medo ocupou por tanto tempo. Você precisa começar a dizer sim. Sim ao chamado, sim à voz que te acorda de madrugada, sim ao desejo silencioso de fazer diferente, sim à vida que pulsa atrás das suas máscaras. George Gurdjieff ensinava que o ser humano só começa a evoluir de verdade quando para de acreditar que já é quem deveria ser. O despertar começa no reconhecimento da ilusão e floresce na humildade de começar de novo, quantas vezes for preciso. Você pode ter sido muitas versões de si mesmo até aqui, pode ter se perdido de inúmeras formas, mas se ainda há um respiro em você, um lampejo, um incômodo, então ainda há caminho. E esse caminho é interior, é profundo, é lento, mas é real. Ele começa no momento em que você para de perguntar: o que esperam de mim? E começa a perguntar: qual arquétipo me escolheu antes de eu nascer? Essa pergunta não precisa de pressa, ela precisa de silêncio, de escuta, de entrega. E é justamente por isso que no próximo vídeo vamos atravessar juntos essa fronteira invisível entre teoria e prática. Vamos construir, passo a passo, um plano de ação profundo, acessível e transformador. Um caminho para que você não apenas compreenda os arquétipos, mas aprenda a vivê-los, a incorporá-los, a se alinhar com a sua essência, porque agora que você já sabe o que te habita, a única pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa verdade? Você já carregou a sensação de que a vida estava te chamando para algo mais, mas não sabia por onde começar? Agora você sabe, porque o que te habita tem nome, tem forma, tem linguagem e, mais do que isso, tem caminho. Você chegou até aqui depois de atravessar paisagens internas densas, visitou a dor do esquecimento, o vazio da desconexão, a inquietação do "eu não me reconheço mais", mas também acessou a esperança silenciosa de reencontro, a semente que insiste em brotar, mesmo sob o peso dos anos, das máscaras, dos compromissos que não falam com a alma. Agora é hora de plantar, com os pés no chão, com olhos abertos, com o coração atento. Viver o arquétipo que pulsa em você não é sobre criar um novo personagem, é sobre permitir que aquilo que é essencial finalmente tenha voz, gesto, espaço e direção. E para isso é preciso mais do que inspiração. É preciso prática, um plano, uma trilha, uma decisão real. A seguir, quero te oferecer 7 passos profundos e possíveis para integrar os arquétipos na sua vida. Não como uma teoria bonita, mas como uma escolha diária por autenticidade, alinhamento e verdade. 1. Escuta ativa do invisível reserve diariamente, nem que seja 5 minutos, para ouvir o que está em silêncio. Feche os olhos, respire fundo e pergunte: qual parte de mim quer ser ouvida hoje? Não tente forçar respostas. Apenas escute. Pode vir em imagens, sensações, lembranças ou silêncios carregados. Esse é o idioma do inconsciente, e é nele que os arquétipos sussurram. 2. Diário simbólico. Mantenha um caderno só para registrar símbolos que aparecem em seus sonhos, em filmes que te impactam, em imagens que te seguem nas redes, em frases que mexem com você. Tudo o que te causa impacto emocional é uma porta, e esse diário será como um mapa, um rastro que os arquétipos vão deixar para você decifrar. Com o tempo, padrões vão emergir, e você vai começar a reconhecer quem está te habitando. 3. Identificação do arquétipo dominante.
Observe seus padrões desde a infância. Qual é o papel que você sempre acabou desempenhando, mesmo sem querer? Você é aquele que guia, que acolhe, que confronta, que cria, que protege. O arquétipo dominante não é aquele que você quer ter, é aquele que te escolheu. É o papel que te persegue mesmo quando você tenta fugir. É o que te faz vibrar, mas também te cobra. Descobrir isso é como se encontrar no espelho pela primeira vez. 4. Alinhamento com escolhas cotidianas. A partir dessa identificação, comece a ajustar seus hábitos. Seu trabalho atual permite que esse arquétipo se manifeste? Seus relacionamentos te sustentam ou te silenciam? Suas palavras expressam o que você sente ou o que esperam ouvir? Alinhar-se ao seu arquétipo é começar a viver por dentro. E esse movimento, mesmo em pequenos ajustes, tem um poder de cura imenso. 5. Criação de um espaço simbólico. Escolha um lugar na sua casa, um pequeno altar, um canto, uma estante, para representar simbolicamente o arquétipo que te habita. Coloque ali objetos, imagens, palavras, cores, elementos que carreguem a energia dele. Esse espaço será seu lembrete, seu ponto de reconexão. Toda vez que se sentir perdido, sente-se diante dele. Respire e lembre-se de quem você é. 6. Ritual de compromisso. Escreva com sua própria mão uma carta para si mesmo. Nela, declare o seu compromisso com a sua essência. Reconheça as vezes em que se traiu, em que se esqueceu, em que desistiu. Mas afirme com firmeza amorosa que está pronto para viver em verdade. Leia essa carta em voz alta para você. Guarde-a no seu espaço simbólico. E sempre que necessário, releia. Este é o seu pacto de alma. 7. Compartilhamento consciente. Nada é mais poderoso do que o testemunho de alguém que decidiu despertar. Compartilhe sua jornada. Comente aqui neste vídeo. Qual arquétipo você sente que rege sua vida? Qual dor você teve que atravessar para chegar até aqui? O que você aprendeu sobre si mesmo nesse processo? A sua partilha pode ser o fio que conduz alguém que está à beira do abismo do esquecimento. Aqui, nesta comunidade, não estamos apenas trocando informações. Estamos nos lembrando uns aos outros de que ainda é possível, de que nunca é tarde, de que viver a verdade é, sim, um ato de coragem. Mas é também o único caminho para a liberdade interior. George Gurdjieff nos deixou uma frase que carrego como bússola. O que é necessário para mudar um ser humano é mudar a sua consciência de si mesmo. E talvez hoje, nesse exato instante, esse processo tenha começado dentro de você. Se este vídeo tocou sua alma, não apenas sua mente, eu te convido. Inscreva-se neste canal. Aqui, todos os dias, vamos mergulhar juntos no vasto universo dos arquétipos, do inconsciente, da arte que cura e da sabedoria que transforma. Curta este vídeo, se ele ressoou em você. E deixe nos comentários sua história, sua dúvida, sua intuição. Juntos, vamos criar um espaço onde a consciência possa florescer, uma alma por vez. E que, a cada passo, você se aproxime mais de si, mais do que você é, mais do que sempre foi, antes de esquecer.